Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Extraordinários, o podcast da MPDC que conta as histórias e partilha conhecimento sobre o Porto de Maputo através das suas pessoas. O meu nome é Soraya Abdullah e hoje tenho uma convidada muito especial que, na verdade, foi mencionada no primeiro programa deste podcast, como sendo pequenina e muito comprometida com o trabalho. Hoje viemos à sua casa, que é o Grupo Auto, na verdade a oficina das pás mecânicas, e viemos falar com ela. Ela começou aqui no Porto de Maputo há 6 anos, como estagiária, e hoje já é líder de equipa como técnica eletricista de equipamentos móveis. Vamos conhecer melhor a Arlete Mujacarama. Olá, Arlete. Olá, Soraya, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada. Arlete, o que é que significa para ti ser líder de equipa? Bem, ser líder de equipa, para mim, tudo começa com um posto de liderança, porque para mim liderança é conhecimento, é resultado e é comportamento acima de tudo, porque aquilo que nós fazemos, o resultado que nós trazemos, a performance que nós apresentamos é que nos guia ao resultado esperado por nós e nos leva à liderança. O comportamento, porque é aquilo que nós fazemos, que nós somos, nós transmitimos às nossas equipes. Porque se hoje eu quero ler um livro, eu quero que tu leias um livro, eu vou fazer com que tu leias o livro. Se hoje quero que tu chegues cedo, eu tenho que começar a chegar cedo. Então, o meu comportamento que muitas vezes vai acompanhar a minha liderança. Também falando do conhecimento, que é a experiência que nós carregamos, que é aquilo que nós sabemos, que nós transmitimos, que muitas vezes também traz a liderança pelo respeito que nós adquirimos durante esse processo de adquirir experiência e transmitir a experiência. Então, para mim, a liderança são esses 3 componentes: comportamento, os resultados e o conhecimento, nesse caso a experiência. A teoria é maravilhosa, mas no dia a dia o que é que tu transmites como líder de equipa à tua equipa? O que é que tu gostas no dia a dia que eles saibam que tem que ser feito aqui no Porto? Ou como é que tem que ser feito? Bem, essa parte é muito mais no nosso primeiro toolbox, que é o que nós devemos fazer em termos de segurança, que é o primeiro ponto que nós olhamos. Segundo, o cuidado que temos que ter com o outro, né, nas nossas equipes. Entender que o trabalho em equipe faz parte do espírito portuário. E terceiro, saber que a comunicação em todas as atividades que nós vamos realizar é a chave. Então, eu procuro exercitar com a minha equipe todos esses aspectos que fazem parte da nossa time. Então, é isso. Foi fácil chegar até líder de equipa? Acredito que não, porque foi um processo que levou o seu tempo, levou o seu aprendizado até a Arlete ser líder hoje. Então, acredito que são muitas coisas que me fizeram chegar até este lugar, porque eu não acredito que a liderança seja uma posição, mas sim um comportamento que nós adquirimos e que nós ganhamos esse input para poder fazer. Ok. Eu sei que tu passaste por um processo que já conversámos, que tu chegaste aqui de uma forma e tiveste uma transformação. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que transformação é que se operou dentro de ti para tu fazeres este crescimento profissional e chegares aonde estás hoje? Sim, porque, bem, eu, como disseste, já iniciei no Porto há 6 anos e os meus primeiros 2 meses foram os meses de conhecimento do Porto, daquele susto de, afinal o Porto aqui dentro é assim, e daquele choque da realidade de quem sai da escola para o ambiente profissional. Então, foi um tempo de dificuldade para quem está a começar, porque ainda não existia aquela paixão pelo que nós estávamos a ver, paixão pela atividade que se realizaria, o que íamos fazer. Então, depois dos meus 2 primeiros meses como estagiária, eu fui para a Field Ready, foi uma formação interna que nós tivemos aqui no Porto, mas por 8 meses que aprendi bastante sobre personal skills, desenvolvimento de atividades, tarefas, trabalho em equipe, como lidar com pessoas, como trabalhar com equipes multiculturais. Isso me fez crescer porque não foi uma experiência só minha, né? Foram de jovens como eu. Então, isso me ajudou a entender que neste ramo nós temos que fazer as coisas por paixão e com paixão, porque assim nós aprendemos mais, nós damos o melhor de nós sempre.
Se nós fazemos algo que nós gostamos, nós sempre vamos dar o melhor de nós e vamos fazer sempre o melhor. Então, é por isso que eu digo que passei por um processo um pouco de challenge, mas foi uma paixão nata. E depois de voltar dessa formação foi quando eu descobri o que eu realmente gostava de fazer, porque passei por vários setores da manutenção. Eu passei pelas cruas móveis, na Mabo Harbor Cranes, passei pelas Calmars, Tagmasters, empilhadeiras nesse caso. Depois também passei pelas pás mecânicas, que é onde eu estou agora. São os equipamentos pelos quais eu me apaixonei quando estava a estagiar, então eu vi aqui a minha oportunidade de pegar no que eu amo e crescer com o que eu amo. Então foi por isso que eu me foquei mesmo nas pás. Então és apaixonada por pás mecânicas. Exatamente. De onde é que vem essa paixão por pás mecânicas? Bem, tudo começou aqui mesmo, como eu disse, quando eu estava a estagiar. Durante o processo de estágio, claro, nós temos que ter um mentor que nos vai guiar naquilo que vamos fazer e que nos vai apresentar as atividades da melhor forma, para que nós possamos seguir os processos com segurança e com conhecimento de matéria. Porque nós aprendemos na escola, como disseste, uma teoria, o que nós vemos aqui é uma prática, então é muito bom ter esse acompanhamento. E durante esse acompanhamento foi que eu descobri que eu gostava das pás, pelo nível de complexidade do equipamento, pela estrutura do equipamento e pela forma como o equipamento opera. Então foi isso que me fascinou nas pás mecânicas. E quais é que tu consideras, neste percurso que tu fizeste, para além da paixão que tu descobriste pelas pás mecânicas, quais é que achas que foram os desafios que foste encontrando pelo caminho? Bem, em termos gerais, eu acho que são os comuns para quem está começando na área profissional. Em termos um pouco mais específicos para a área em que estou agora, que é de liderança, são, eu acho que comuns para alguns líderes, que é a questão da escuta, tu seres ouvido, seres respeitado por aquilo que tu dizes e pelo que tu fazes. E também tem outra questão que também vem lá à tona às vezes, que é, por seres mulher, tu és capaz, por seres uma pessoa pequenina, consegues fazer, então às vezes vêm estes desafios para nos colocar à prova. Então temos que constantemente provar que somos capazes de fazer e estar a fazer aquilo que realmente devemos fazer. Sentes-te ouvida e respeitada hoje no teu trabalho? Sim, atendendo e considerando que tenho os meus desafios de crescimento na liderança, eu sinto-me sim. Achas que por seres mulher esses desafios são totalmente diferentes de qualquer outro jovem na tua idade e com o mesmo, de certeza que entraste mais ou menos com outros jovens, homens? Achas que os desafios que tu enfrentas como mulher são diferentes? Como eu disse, em geral, acredito que não. Mas para o cargo em que estou agora é um pouco mais específico. Sim, mas não são desafios gritantes, não são coisas que diretamente possam ferir as minhas sensibilidades. Então, são questões indiretas que acabam aparecendo, sim, por ser mulher e por estar num cargo de liderança. Então, acontece. Se tu tivesses de dar um conselho à Arlete de há 6 anos atrás, que vai entrar para a área operacional, o que é que tu lhe dirias? Que na verdade é um conselho que serve para qualquer mulher que esteja a entrar para uma profissão mais operacional. Bem, eu diria que primeiro devemos considerar que agora o mundo está em constante evolução. Então, a cada dia que passa há mais aceitação de géneros, mulheres e homens, em cargos diferentes. Aquilo que as mulheres faziam antes, os homens hoje estão a fazer. E aquilo que os homens faziam somente antes, as mulheres também fazem hoje em dia. Então, nós temos que aceitar e acreditar que somos capazes de fazer o que o outro faz, porque nós sabemos o que temos no nosso coração, nós sabemos aquilo que é o nosso maior desejo. Então, os desafios do dia a dia, os impedimentos, não podem ser um bloqueio para a nossa mente para progredir naquilo que é o nosso real anseio. Então, eu diria que nós temos que fazer aquilo que o nosso coração manda, aquilo que é o nosso desejo. Então, as nossas perspectivas, os nossos sonhos como profissionais devem ser olhados de forma séria, porque se nós olhamos para isso de forma séria, nós vamos olhar para o desafio e tentar ultrapassar essas dificuldades. Então, eu daria o conselho de continuar, não desistir e persistir naquilo que são
os desejos de crescimento profissional. Tu tiveste modelos de referência neste teu processo de crescimento? Inspiraste em alguma mulher ou algum homem? Acredito que sim, dentro e fora do MPDC, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e, como eu disse na conversa que tivemos anteriormente, eu procurava sempre, perante as minhas dificuldades, conversar com pessoas que já passaram pelo processo que eu estava a passar. Então, já conversei com a Marla, já conversei com o meu mentor, que me acompanhou durante o processo de crescimento no MPDC. Então, são pessoas que me inspiraram e me deram força para seguir nesse trajeto. Okay. A Marla é a nossa diretora de operações, que é também uma mulher que tem que lidar muito com estes desafios de ser uma mulher que é líder de equipa. Exato. Para além da Marla, houve mais alguém que te marcasse na carreira, em quem tu tivesses inspirado? Sim. Como eu disse, não diretamente, mas pela questão de me ter motivado e ter me acompanhado, que é o meu mentor, né? O Gaspar Puc. Ok. Ele me acompanhou durante esse processo e até hoje eu tenho tido, sim, uma fonte de referência daquilo que eu ambiciono ser como profissional no futuro também. E quem é que tu ambicionas ser como profissional no futuro? Bem, uma pessoa que não cansa de procurar melhores maneiras de fazer as atividades que faz, procurar crescer profissionalmente, tendo em considerando as oportunidades que a empresa dá, as oportunidades de conhecimento de outras áreas, de novos projetos e de constante aprendizado, porque eu acho que para nós fazermos as atividades do nosso dia a dia de forma melhor, né? Nós temos que aprender, então nós temos que buscar conhecimento em algum lugar para poder aplicar. Então eu gostaria de continuar a estudar para me tornar uma profissional excelente. Quais são as outras áreas onde tu te vês? Aqui no Porto, eu já estive na Calmar, que era na reparação de empilhadeiras e tagmassas da nossa empresa subcontratada aqui na Choice Diesel. Trabalhei com eles por mais ou menos 4 meses. Estive nas cruas móveis por intervalos diferentes. Na minha fase inicial no MPDC por 2 meses e também trabalhei lá por 1 ano, sensivelmente. E foi um dos lugares que eu aprendi muito sobre como funciona o porto ao todo, porque nós lidamos com o nosso cliente diretamente, as operações e a manutenção, que é o nosso departamento. Então, foi onde eu pude colher mais experiências sobre a importância do meu trabalho para as operações, para a manutenção e para o nosso cliente, nesse caso o porto ao todo. Então foi uma grande experiência e com certeza eu não seria a pessoa que sou hoje se não tivesse passado por aquele lugar aqui no Porto. O terceiro lugar que eu passei aqui no Porto foi aqui nas Pás Mecânicas. A tua paixão. Exato. Eu passei muito tempo aqui, acho que mais de 2 anos, então fiquei a estagiar e depois fui contratada e passei por aqui novamente. Tive a oportunidade de trabalhar com a empresa contratada que lidava com as pás mecânicas, assim como abracei o projeto de assegurar as pás mecânicas diretamente sendo Porto, e foi um dos maiores desafios que eu tive no Porto, porque foi aí que me foi posta à prova as minhas capacidades de liderar as equipes, as minhas capacidades de fazer o planejamento das atividades e da execução das tarefas no terreno. De princípio, fiquei um pouco tempo na oficina geral da manutenção. Foi o meu primeiro contato com os equipamentos móveis, que foi lá onde eu vi o que é uma empilhadeira, eu vi o que é uma Tagmaster, eu vi como funciona uma grua, como funciona uma pá. Foi lá onde eu tive a introdução ao equipamento móvel. Então, foi um lugar que eu passei pouco tempo, mas também foi muito bom para dar esse input, né, daquilo que é o Porto para uma jovem. Então, foram esses setores que eu passei dentro do Porto de Maputo e de lá até cá eu aprendi muito por ter passado por todos eles. Então, é isso. Tu tratas os equipamentos por tu, quase, né? É diferente de mim.
Como é que é o dia a dia de uma técnica eletricista? O que é que tu fazes? Bem, de princípio nós Para além de namorar as pás mecânicas. De princípio nós, antes de iniciar as atividades laborais, nós vamos ao nosso Toolbox Talk, que é o nosso diálogo de saúde e segurança no trabalho, que nós levantamos os aspectos de segurança importantes para as atividades que nós vamos realizar em todos os setores da manutenção, esses que já falei. E também nós fazemos a programação das atividades diárias, lá onde nós sabemos quais são os equipamentos que nós temos disponíveis, quais são os que vão à manutenção, quais são os trabalhos que nós vamos fazer em cada setor da própria manutenção. E é lá onde nós também colocamos aquilo que são os nossos desafios diários para que nós, em conjunto, possamos solucionar os mesmos desafios. Depois disso, nós voltamos à nossa oficina, que é onde nós começamos as nossas atividades diárias, que vão de um pré-checklist, daquilo que é o equipamento, né? Quando nós recebemos o equipamento, nós temos que fazer uma pré-inspeção, antes que o equipamento vá à lavagem para uma revisão. Depois desta lavagem, nós passamos para uma outra inspeção, que é a de recepção do equipamento na oficina. Depois disso, sim, nós começamos as atividades de revisão, que é o service normal dos equipamentos. Os equipamentos fazem o service de 250 horas, de 500 horas e de 1000 horas. Então, nesses intervalos, nós recebemos o equipamento aqui para manutenções preventivas. Então, é neste tempo que o equipamento fica mais conosco para nós possamos fazer aquilo que é o cuidado geral do equipamento e verificamos quais são os problemas que o equipamento tem que possamos resolver durante este período. Depois disso, eu faço a minha pré-inspeção no equipamento, eu vejo todo o sistema elétrico que é demandado em cada revisão, porque em cada revisão existe uma parte a ser considerada na parte elétrica, então é isso que nós verificamos aqui. Depois disso, faz-se também uma última inspeção antes de entregar o equipamento às operações para verificar a operacionalidade do equipamento e entregamos a máquina aos operadores. Esse bichinho de ser técnica eletricista apareceu de onde? Bem, desde o início eu sempre digo que a eletricidade é que me escolheu, porque quando eu estava no ensino médio eu queria muito fazer estradas e pontes. Ok. No nível médio, porque eu queria ser engenheira civil. Então, meu plano era fazer estradas e pontes, depois engenharia civil. Mas na escola em que eu estava não existia mais esse curso, estava em extinção. Eu então disse, ok, eu gosto muito de desenhar, então eu tenho que ir para um curso que eu vou poder desenhar e eu vou poder aplicar aquilo que são os meus hard skills. Eu gostava muito de física e matemática na época, então eu corri logo para a eletricidade. Sendo que também venho de uma família que existem muitas pessoas que estão ligadas no ramo da eletricidade também. Eles imploraram, vai ser uma coisa muito soft para ti, vais gostar. Então, eu fui sem medo. Os desafios eu encontrei lá, mas, como eu disse, eu tinha um foco que eu queria mesmo fazer aquilo que eu gosto e saber fazer melhor. Então, por isso é que eu corri para a eletricidade e dei o meu melhor no meu processo acadêmico, né? Então, terminei o meu curso de eletricidade e vim para o Porto, né? Então, foi a eletricidade que me escolheu e eu amei esse processo. E agora, tu falaste há bocado em continuar a estudar. Sim. Quer estudar o quê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bem, eu agora estou já no final do meu curso de gestão de empresas, it's a degree, e também estou a fazer energias renováveis e sistemas elétricos, não só para equipamento móvel, mas em redes gerais. Gostaria também de aprender mais sobre gestão de projetos em equipamentos móveis. Sim, então são os cursos que eu ambiciono fazer, que era para poder dar um input naquilo que já são os meus skills que tenho na área. Então é uma coisa que me ajudaria muito. Então amanhã podemos ver-te como uma futura, quem sabe, diretora de operações. Meu Deus! Ainda tenho muito que aprender para chegar lá, então eu acredito que os desafios aqui que eu estou a viver são mais de viver o momento, né? Não correr para chegar lá, mas correr para aprender as coisas que me vão capacitar algum dia chegar a uma posição que sim, vamos dizer, ok, nós já conseguimos aprender e podemos sim transmitir este conhecimento, né? E não é a posição, como eu disse. Para mim, liderança não é a posição. Para mim, liderança é aquilo que tu consegues transmitir, os teus conhecimentos
os resultados que consegues entregar e a experiência que tu carregas. Para mim isso é liderança. A liderança já não é um título hoje em dia, então é sobre isso. Eu acho que é uma excelente forma de terminarmos esta nossa entrevista com essa tua frase e agradeço-te muito por este bocadinho aqui e gostei muito de conhecer. Muito obrigada, Soraya. Obrigada pela oportunidade. E nós estaremos de volta para a próxima, para mais um episódio do podcast Os Extraordinários. Obrigada por terem estado connosco.